Sejam bem-vindos ao Estatística com R, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre operações com vetores. Mas antes de entrarmos no tema do vídeo, a gente gostaria de avisar que todo o nosso conteúdo, seja aqui no YouTube ou no nosso site, é baseado no livro Introdução ao R, utilizando a estatística básica da editora da UF. E a gente vai deixar o link para a compra desse livro na descrição do vídeo. E se você ainda não sabe como criar um vetor numérico ou de caracteres no R, a gente recomenda que você assista os dois vídeos que nós fizemos sobre isso antes de assistir esse. Então, sabendo criar vetores no R, nós podemos fazer algumas operações com eles. Antes, nós criamos os 4 vetores que vocês estão vendo no script, 3 vetores numéricos e um caractere, e a primeira coisa que nós podemos querer fazer é saber o número de elementos de cada um desses vetores. Então, se a gente usar a função length e entre parênteses botar o nome do vetor, que no nosso caso A, B, C e D, o R vai retornar a quantidade de elementos dentro desse vetor. Então, note que, por exemplo, o vetor A tem 4 elementos, já o vetor B tem 6 e assim vai. Outra coisa que nós podemos querer fazer com um vetor é somar os elementos dele. E aí nós usamos a função sum. Se a gente colocar sum entre parênteses o nome do vetor, o R vai somar todos os elementos desse vetor e vai retornar para a gente. Por exemplo, se nós fizermos isso com o vetor A, o R vai retornar que a soma é 10, porque ele vai somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, que são os elementos do vetor A. E assim vai. Note que nós não fizemos isso com o vetor D, porque ele é um vetor de caractere e não faz sentido somar. Analogamente, para fazer o produto dos elementos do vetor, a gente tem a função prod. E aí, dentro dessa função dos parênteses, nós colocamos o nome do vetor. E de maneira análoga, ele vai fazer o produto dos elementos do vetor. Agora, com 2 vetores, nós temos a possibilidade de, por exemplo, juntar esses 2 vetores em um só. E aí nós temos 2 maneiras apresentadas aqui nesse script. A primeira é usando a função append. Nós colocamos dentro dos parênteses os 2 vetores que nós queremos usar, e aí tem um parâmetro que se chama after, que nós podemos colocar depois de qual posição do primeiro vetor nós colocamos o segundo. Então, por exemplo, nesse script aqui nós queremos juntar o vetor A com o vetor C. E o vetor C vai entrar depois do primeiro elemento de A. Então vai ficar 1, que é o primeiro elemento de A, depois vai entrar o 5 e o 6, que é o vetor C, e aí continua o vetor A, 2, 3 e 4. Outra maneira de unir 2 vetores é usando a função C, que vai concatenar os 2, só que ela vai fazer de maneira diferente. Ela só vai colocar o segundo vetor quando o primeiro terminar. Então vai entrar primeiro o vetor A, que é 1, 2, 3 e 4, e depois que vai entrar o vetor C, que é 5 e 6, depois do último elemento do primeiro vetor. Então nós criamos um vetor E juntando o A e o C, e aí vamos fazer algumas operações com o vetor E e o vetor B. Nós vamos fazer primeiro a soma de vetores. Para fazer isso, os 2 vetores têm que ter a mesma quantidade de elementos. Se nós colocarmos E mais B, o R vai fazer a soma do vetor E com o vetor B elemento a elemento, e isso vai gerar um outro vetor, onde o primeiro elemento dele é a soma dos primeiros elementos dos 2 vetores. Outra coisa que podemos fazer é a multiplicação de vetores elemento a elemento. Se colocarmos E asterisco B, o R vai gerar um outro vetor, onde o primeiro elemento dele é o primeiro elemento do vetor E vezes o primeiro elemento do vetor B, e assim vai. Já se fizermos E 2 asteriscos B, o R vai fazer a potência desses vetores. Ele vai gerar um outro vetor, onde o primeiro elemento desse outro vetor é o primeiro elemento do vetor E elevado ao primeiro elemento do vetor B. E assim vai, de maneira análoga à multiplicação e à soma. E aí, se usarmos a função sum, por exemplo, com esses 2 vetores, nós já vamos ter alguma coisa diferente. Se colocarmos dentro dos parênteses da função sum o vetor E e o vetor B, o R vai somar todos os elementos dos 2 vetores. É como se ele juntasse os 2 vetores num só e fizesse a soma desses elementos. A mesma coisa funciona com a função prod. Ele vai fazer o produto de todos os elementos dos 2 vetores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se você gostou do vídeo e não está inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.